Olá, turminha! Estamos aqui iniciando mais uma videoaula. Na aula de hoje trabalharemos um outro tipo de agrupamento simples e vamos trabalhar desta feita os arranjos simples. Atenção, pessoal! Dado um conjunto com N elementos, atenção, com N elementos distintos, ok? Se eu tenho N elementos distintos, chama-se de arranjo desses N elementos tomados K a K, ou seja, eu tenho N elementos e quero formar grupos com K elementos. Qualquer agrupamento ordenado, eis aqui, ó, para ser um arranjo, a ordem importa, de K elementos distintos escolhidos entre os N existentes. Por exemplo, eu tenho 10 elementos, e quero escolher 5, ou quero escolher 4, ou quero escolher 3 para formar um grupo sem repetir e a ordem importa, ou seja, ao mudar a ordem dos elementos, surge um novo grupo. Quando isto ocorre, eu tenho um arranjo, que é representado pelo A, de N elementos tomados K a K. Atenção, pessoal, existe uma formulazinha para os arranjos, mas nós vamos ver que é totalmente desnecessária essa fórmula. Entretanto, eu vou mostrar a resolução de problemas de arranjos. Primeiro, como reconhecer que um problema se trata de arranjos simples. Segundo objetivo, ver que é possível resolver esse problema através desta fórmula, utilizando fatoriais, mas também é muito mais rápido, a fórmula é totalmente desnecessária, porque é muito mais rápido resolver o problema usando apenas o princípio multiplicativo. Mas vamos lá conhecer a fórmula. Atenção, ó, um arranjo de N elementos tomados K a K é dado por N fatorial, o primeiro aqui eu jogo em cima no numerador e boto o fatorial, e aí embaixo não é o segundo termo, é a diferença, pessoal, é N menos K fatorial. Em outras palavras, se tivéssemos um grupo de 10 elementos, né, se tivéssemos um total de 10 elementos e quiséssemos formar grupos de 3 elementos do tipo arranjos, nós teríamos um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3, e aí seguindo a fórmula, como ficaria, pessoal? Ficaria 10 fatorial sobre, aí no denominador você diminui aqui, ó, 10 menos 3, 7 fatorial, ok? E aqui vocês sabem fazer essa simplificação, porque estudamos isso quando dá aula de fatoriais. Fica 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Paramos aqui no 7 fatorial, cancela-se o 7 com 7 e sobra 10 vezes 9 vezes 8, que dá 10 vezes 9, 90, vezes 8, atenção, 720 grupos diferentes. Agora, professor, eu estou diante de um problema. Como é que eu sei que o raciocínio é sobre arranjo, que o problema trata de arranjos? Essa diferença eu quero que vocês entendam, pessoal. Olha, se eu tenho, por exemplo, os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, e quero formar números de 2 algarismos. Veja bem, se eu for distintos, de 2 algarismos distintos. Pessoal, se formarmos o número 23, se invertermos a ordem do 3 e do 2, este novo grupo que surge é diferente do primeiro. A ordem importa? Claro que sim, porque 23 é diferente de 32. Então, todo agrupamento simples em que eu formo um grupo de elementos, seja com 2, com 3, com 4, se ao mudar a ordem surgir um novo grupo, estamos diante de um problema de arranjos simples. Quando a ordem não importa, quando ao mudar a ordem não surge um novo grupo, e existe, professor, existe sim. Suponha que você tem, por exemplo, banana, manga, uva, goiaba e acerola na geladeira. E você quer fazer uma vitamina para tomar. E você gosta de misturar 2 frutas, né? Você quer escolher 2 dessas frutas para fazer a vitamina. Eu tenho 5 para escolher 2. Nesse caso, pessoal, para fazer a vitamina, alguém escolheu banana e acerola.
Aí outra pessoa veio e escolheu acerola e banana. Ambos pegaram, botaram no liquidificador, bateram. Aí eu vos pergunto, nesse caso a ordem importa? Banana e acerola é um grupo diferente de acerola e banana? Obviamente que não. Então percebam que neste caso o grupo, a ordem não importa. O primeiro grupo, mesmo dando a ordem, continua igual ao segundo. Este tipo de agrupamento em que a ordem não importa, que os grupos só diferem entre si pelos elementos e não pela ordem, são as combinações simples que estudaremos na próxima aula. Eu quis falar agora para vocês compreenderem que existe essa diferença. Na próxima aula nós esclareceremos melhor. Agora vamos entender melhor essa história dos arranjos. Atenção para este exemplo, pessoal. Dado o conjunto das vogais A, E, I, O, U, determine a quantidade de arranjos que podemos formar. Arranjos são sequências. Se ele já está dizendo que são arranjos, ele não está considerando subconjuntos, mas sequências em que a ordem importa. São anagramas, né? Então, qual a quantidade de arranjos que podemos formar com 3 elementos? Nós temos 5 elementos e queremos formar arranjos simples de 3 elementos. Então, este problema eu ainda vou resolver das duas formas, mas a partir dos próximos nós faremos direto pelo princípio multiplicativo, porque é muito mais rápido. Pela fórmula ficaria um arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Eu tenho 5 para formar grupos de 3 sem repetição. Então fica 5 fatorial, o primeiro eu jogo em cima e embaixo 5 menos 3, lembrem-se que a gente subtrai 2 fatorial, logo isso aqui dá 5, 4, 3, 2, paramos antes do 1, colocamos o fatorial, sobre 2 fatorial. Cancelo o 2 com o 2, sobra 5 vezes 4 vezes 3, que dá 20 vezes 3, 60. Agora vejam como essa fórmula é totalmente dispensável, não há necessidade de usá-la. A gente pode resolver direto pelo princípio multiplicativo. Arranjos é o raciocínio direto. O que nós queremos é formar, arranjos são sequências. Nós queremos formar uma sequência de 3 elementos, agora resolvendo sem a fórmula. Pelo PFC, princípio fundamental da contagem direto, pessoal. Ó, eu quero formar uma sequência de 3 elementos escolhidos entre esses 5 para a primeira posição. Eu tenho quantas possibilidades? Aqui é como se fossem 3 cadeiras e ter esses 5 camaradas aqui olhando para elas para sentar. Para ocupar a primeira posição, eu tenho 5 possibilidades. Escolhi uma para cá, sobram 4 para cá. Escolhi outro para cá, sobram 3 para cá. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Perceberam que é bem mais rápido que a fórmula? É só pá, né? As 3 escolhas, nesse caso, está resolvido o problema. Fui claro, pessoal? Vamos para um próximo. Atenção! Em uma reunião de um condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. 4 moradores, A, B, C e D, digamos Ana, Beatriz, Cláudia e Diana, candidataram-se a ocupar estes cargos. Então eu quero escolher os cargos de síndico e subsíndico dentre 4 pessoas. Por que o problema trata de arranjo e não combinação? Eu estou escolhendo 2 entre 4 pessoas. Escolher 2 entre 4, por exemplo, Ana e Beatriz, é o mesmo grupo que Beatriz e Ana? Se fosse, por exemplo, um grupo, uma comissão qualquer, sem cargos definidos, não importaria a ordem. A dupla Leandro e Leonardo era a mesma dupla Leonardo e Leandro. Mas aqui tem cargos, tem o síndico e o subsíndico. O síndico dá a palavra final. Então, por ter cargos, a ordem importa. Uma coisa é a Ana ser síndico e a Beatriz ser subsíndica. Outra coisa é a Beatriz ser a síndica e tomar as decisões, ter o voto de Minerva. Então, quando tem cargos, a ordem importa, é um problema de arranjo. Então, você faz direto aqui pelo princípio multiplicativo. Nós queremos escolher o cargo de síndico e subsíndico. São 4 pessoas, pessoal. Para escolher o cargo, para o cargo de síndico, nós temos quantas possibilidades? Obviamente, 4. Escolhido um para ser síndico, sobram quantos para serem escolhidos como subsíndico?
3. 4 vezes 3, 12. Perceberam que é muito rápido pelo princípio multiplicativo. É semelhante a problemas que nós resolvemos na primeira aula. É que na primeira aula a gente resolveu problemas que eram de arranjos simples e também arranjos com repetição. Aqui a gente está trabalhando arranjos simples. Fui claro, pessoal? Então veja bem, não há necessidade da fórmula. A gente fala da parte de arranjos para vocês entenderem o tipo de agrupamento, mas não para se prenderem à fórmula, ok? Veja que a ordem importa. Se a ordem importa, é só multiplicar o total de decisões tomadas para cada uma dessas, o total de possibilidades para cada uma dessas decisões. Vamos trabalhar mais um problema, ok, pessoal? A senha de um cartão magnético bancário usado para transações financeiras é uma sequência de duas letras distintas, a senha, ó, letra e letra, letra e letra, seguida por 3 algarismos, né? Algarismos numéricos, algarismo, algarismo, algarismo. Sabemos que as letras a gente considera as 26 e os algarismos nós consideramos um total de quanto, pessoal? Exatamente todos os algarismos que existem, que são um total de 10, do 0 ao 9. Quantas senhas podem ser criadas? Obviamente é um problema de arranjo, porque em senha a ordem do elemento importa. Se mudarmos a ordem do elemento na senha, a senha não funciona mais, não é a mesma senha. Então, nós vamos raciocinar aqui, ó, aqui são os algarismos numéricos, algarismos, né? É só raciocinar o seguinte: para escolher, ele disse que são letras distintas e são algarismos distintos, não dá para repetir, não pode repetir, melhor dizendo. Então, aqui para essa primeira posição, nós podemos usar qualquer uma das 26 letras. Para a segunda posição de letra, como são letras distintas, nós usaremos qualquer uma das 25 que sobraram. Para os algarismos, para a primeira posição, eu tenho 10 possibilidades, para a segunda, 9 e para a terceira, 8. Ok? Sem fórmula. Se fôssemos interpretar este problema através das fórmulas, seria como? Seria inicialmente um arranjo das 26 letras para escolher 2, vezes um arranjo dos 10 algarismos para escolher 3. Esta seria a interpretação com as fórmulas, e aí vai dar muito mais trabalho do que fazer direto pelo princípio multiplicativo. Aqui é só fazer este produto que está resolvido o problema. Ficou claro, pessoal, como interpretar um problema e resolver quando se tratam de arranjos simples? Creio que sim. Esclareceremos mais ainda por ocasião da resolução dos exercícios. Vocês vão ampliando naturalmente cada vez mais os esquemas mentais que nos permitem resolver esse tipo de problema. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abraço a todos e até a próxima.